Bom dia, senhores. Vamos falar então da lei de Gauss. A lei de Gauss, ela é uma maneira mais elegante de se referir à lei de Coulomb. Ela é perfeitamente equivalente à lei de Coulomb, ou seja, todos os resultados que eu vou obter usando a lei de Gauss ou a lei de Coulomb vão ser equivalentes, tá? Então não tem nada de intrinsecamente novo nessa lei. Mas o que acontece? Do ponto de vista formal, ela é muito poderosa, porque ela permite que a gente extraia resultados que de outra forma não seriam possíveis. Né? Bom, então vamos lá. O que é a lei de Gauss? A lei de Gauss ela está relacionada com do, a ideia das cargas como fontes do campo. Então aqui eu tenho uma distribuição de carga qualquer, tá? E essa distribuição de carga ela gera um fluxo. Tá? E a gente vai pensar esse fluxo como um fluido que se movimenta. Tá? Então imagine aqui que eu tenho uma fonte universal geradora de cerveja. Aqui, tá? Então essa fonte de cerveja ela fica gerando cerveja, a cerveja se propaga, tá? Ela se propaga, e a questão agora que a lei de Gauss vai se referir é a quantidade de cerveja que atravessa uma determinada superfície, que é chamado de fluxo. Tá? Então imaginem que vocês estão aqui medindo a quantidade de cerveja que atravessa essa região. O que acontece é o seguinte, nessa imagem tem uma ideia que é relativamente simples. Tá? Essa é uma ideia poderosa. Independente da forma dessa superfície, desde que ela englobe toda a minha fonte geradora de cervejas aqui, desde que ela faça isso, não faz diferença a forma dessa superfície. Essa é a grande sacada da lei de Gauss. Bom, como é que eu digo isso matematicamente? Tá? Eu digo matematicamente da seguinte maneira: a integral de superfície S do fluxo do campo elétrico E, que nesse caso seria a minha cerveja, pela unidade ds, por uma superfície fechada qualquer S é igual a carga no interior da superfície dividida por ε0. Tá? E aqui o que eu tenho ds e E. Tá? Então eu tenho um campo, o campo E, tá? E a perpendicular à superfície ds. Então o que é que vai acabar acontecendo? Né? É óbvio que, dependendo da orientação entre a minha superfície e o meu campo, eu vou captar mais ou menos fluido, eu vou absorver mais ou menos fluido. Então vocês veem que se E estiver alinhado com ds, tanto melhor. Se E for perpendicular a ds, por exemplo, tá? Se o meu E estivesse aqui, por exemplo, tá? Perpendicular a ds, não haveria contribuição para o fluxo nessa superfície. Tá? E Kim aqui, que a gente chama carinhosamente, é a carga no interior da minha superfície, tá certo? Bom, eu vou introduzir o conceito de vetor densidade fluxo elétrico ou campo D, simplesmente como ε0E. Aqui, tá? Esse ε0 você tem que lembrar que tem unidades, tá? Então não é uma mera regra não é simplesmente D e E não são meramente proporcionais, né? Tem uma mudança de unidades aqui que faz alguma diferença. Tá? Mas D por enquanto não é muito, não tem nenhuma grande novidade com D, é simplesmente uma maneira conveniente de eu absorver essa constante ε0 aqui. Bom, e eu acabei não discutindo com vocês, mas eu não fiz nenhum esforço de motivar a lei de Gauss, tá certo? Agora eu vou fazer esse esforço de uma maneira um pouco ao contrário, tá? Eu vou calcular o campo gerado, vou aplicar a lei de Gauss para o caso em que eu tenho uma carga na origem, tá? E com isso a gente vai mostrar que nesse caso específico, né, a lei de Gauss vale. Então o que acontece? Q sobre 4πε0 R sobre R3 é o campo gerado por uma carga na origem. Agora eu vou aplicar a lei de Gauss. Vou primeiro calcular o fluxo. O fluxo é
φ, 4πy0. E aí eu posso, obviamente, calcular isso, deveria calcular isso para uma superfície qualquer, que tornei a minha demonstração mais difícil, tá certo? Mas eu vou calcular sobre uma superfície esférica, tá? Então, o meu ds aqui, o meu ds nesse caso vai ser o quê? Quem é ds no caso de uma superfície esférica? Bom, o meu ds vai ser R seno de θ dθ por R de φ. Isso vai estar apontando na direção a R. Beleza? Então, o que vai acontecer com essa conta aqui? Quando eu multiplicar esse ds por R, tá? Eu tenho um R aqui, eu tenho um R ao quadrado, aqui eu tenho um R ao cubo, tá certo? Tá? Eu tenho um R ao cubo embaixo. Então vai ficar um R ao cubo sobre um R ao cubo aqui no final das contas. O AR está na direção R, então R vezes R AR. Isso aqui é a mesma coisa que R ao quadrado, tá certo? Porque a R é então na mesma direção por definição. Tá bom? Então eu fico com R, eu vou ficar com um R ao quadrado aqui no final das contas. Tem mais um R sobrando aí, então vai ficar R ao cubo sobre R ao cubo, vai cortar. Sobra esse seno de θ aqui. Aí eu estou usando coordenadas com linha, simplesmente para eu vou integrar aqui, né? Então vai ficar θ', dθ', dφ', tá? Bom, aí o que acontece aqui? Eu tenho uma integral, Q sobre 4πy0. Eu posso tirar o Q para fora, o 4πy0 para fora. E eu fico com essa integral aqui, tá? Com a integral de 0 a π, de 0 a 2π, de seno de dθ', dφ'. Isso vai ser, a primeira integral é trivial, é 2π, né? A segunda integral é menos cosseno de θ', de menos 1 a 1. E aí essa integral aqui, vocês podem fazer com calma, isso vai dar 2, tá? Porque vai dar menos cosseno de π é 1, menos 1. Π é 0 aqui, né? Tá? Então vai ficar menos cosseno de θ', de 0 até π. Então isso vai dar menos cosseno de π, que é menos 1, que é 1. E aqui vai ficar cosseno de menos cosseno de 0, que vai dar 1, então vai dar 2 no final das contas, vai ficar um 4π aqui. Tá certo? Então essa integral aqui é 4π, nós vamos usá-la muitas vezes. Essa integral aqui é chamada de ângulo esférico, tá? Essa quantidade aqui, o ângulo esférico, é o equivalente ao que acontece no caso do círculo, só que agora em 3 dimensões, tá? Então, no caso do círculo, eu tenho, digamos, o comprimento do círculo é 2π, e aqui a área da esfera é dada por 4π, multiplicado por r ao quadrado aqui, tá? Então, esse seria o equivalente a um ângulo esférico, se eu dividisse por 4πr ao quadrado, que é a fração, digamos assim, um pedaço de uma esfera que eu tenho, sei lá, por exemplo, astronomia ou em outras aplicações. Bom, aí o que acontece? Tá? Eu sobro um 4π aqui, que vai cortar com esse 4π, eu vou ficar com Q ε0, que é exatamente o que a lei de Gauss me previa, né? Tá? A lei de Gauss, ela previa que a integral de ds era igual à carga que estava contida dividido por ε0. Tá? Então a gente recupera a lei de Gauss aqui. Tá? A gente mostra aqui por causa de uma carga centrada na origem para uma superfície esférica, isso é válido. Obviamente, tá?
eu teria que demonstrar isso. Mas o que acontece? Se eu assumo essa ideia do fluxo, eu posso raciocinar corretamente sem entrar nos detalhes matemáticos. O detalhe matemático é, imagina que se eu vario essa superfície aqui. Se eu variar essa superfície, não vai fazer diferença para o fluxo. O fluxo é gerado pela carga aqui. Então não faz diferença. Se eu botar mais carga aqui, mesmo em qualquer posição que eu coloque, ela não vai fazer diferença. O fluxo vai... Se essa carga estivesse em qualquer lugar, não faria diferença. Se eu botar mais carga, vai aumentar o fluxo. Tá? Proporcional à carga que eu colocar aqui. Mas além disso, eu não vou ter nada mais substancial ocorrendo nesse caso. Então, assim, o que dá para fazer? Dá para fazer uma extrapolação, que é uma extrapolação matematicamente equivocada, mas do ponto de vista da física, ela é perfeitamente justificada. Se eu imagino que realmente as cargas são os geradores do campo, e elas geram esse fluxo, e então, aplicando a lei de Gauss, fica evidente que não faz muita diferença a forma dessa superfície e nem mesmo como as cargas vão estar organizadas dentro dessa superfície. Interessa a quantidade total de carga. Tá? Então, essa é uma coisa interessante, porque a lei de Gauss, ela de alguma maneira me dá informação sobre o que acontece. Se eu conheço o que acontece numa superfície, eu sei que tem dentro um volume. Tá? Então, isso é uma propriedade universal de qualquer campo, digamos assim, que obedece qualquer, qualquer campo, né, devido ao teorema de Gauss. Mas, nesse caso aqui, é interessante que conhecendo o campo da superfície, eu conheço a carga no interior. Tá? Então, como as cargas são entidades físicas e o campo são forças, então, de alguma maneira, conhecendo as forças, medindo forças aqui, que é algo que eu consigo fazer, eu consigo ter uma ideia de quem as gerou. Tá? Esse é o grande tchan, no final das contas, da lei de Gauss. Tá? Bom, nós vamos, na sequência, aplicar a lei de Gauss para alguns casos.